Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo, tá vendo? Falei beleza de novo, né? Já tá aqui no automático. Pessoal, ontem a gente começou a falar, né, de umas coisas que aconteceram aí no período que nós moramos na Inglaterra. E aí a Ediana, minha irmã, hoje já me lembrou de mais coisas, a Alice também me lembrou. Tô esperando a Edna, que é a mais velha, me lembrar de algumas coisas, né? Então, hoje eu vou falar de uma parada muito sinistra que aconteceu lá. Eu não lembro, na verdade. Tudo relato delas que eram maiores, né? Então, ela disse que teve uma noite que tinha um choro muito forte de uma criança. Sabe criança quando está com cólica, que tem aquele choro que nada passa, e a criança fica chorando a noite inteira e tal. Aí disse que a minha mãe comentou: caramba, nossa, essa criança aí, será que tá com algum problema e tal, e será que a mãe dela tá precisando de ajuda? Enfim, foi, né? Foi a noite toda. Diz que o choro era tão forte da criança que parecia que estava dentro da nossa casa, entendeu? Aí, no outro dia, a minha mãe teve contato com uma das vizinhas, né? E minha mãe estava lá, né, varrendo a calçada, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí ela perguntou, né, por intermédio de o governo britânico, ele indicou, né, um nativo que falasse português, né? Então Paul, a gente adotou ele, né? Ele até hoje me chama de irmão. Meu pai era o pai dele, a minha mãe era a mãe dele. Ele virou membro da família, né? E ele ajudava nessa parte da tradução. E a minha mãe, através do Paul, perguntou para a vizinha: nossa, seu filho melhorou? E o detalhe dessa conversa que a minha irmã falou é que a moça falava para minha mãe olhando para casa, falava com a minha mãe olhando para casa o tempo todo, né? Ela falou: não, senhora, desculpe, mas nós não temos criança na nossa casa. Aí a minha mãe falou: ah, então deve ser a outra vizinha do lado, né? Aí a moça falava com a minha mãe olhando para casa: não, senhora, a outra vizinha ali não tem criança também. Na verdade, nessa rua inteira não tem ninguém com bebê em casa. Aí minha mãe falou: ah, tá. Coisa, né? Que intriga, né? Intrigante, né? Aí a outra situação, a minha irmã mais velha, a Edna, estava na cozinha lavando a louça e tinha uma janela de frente para o quintal era grande, né? E ela olhou um homem, tá? Então, né, nesse quintal ele era grande e tinha um muro alto, não tinha como ninguém escalar. E para sair daquele quintal só tinha um corredor assim pelo lado da casa para poder sair pela frente. O muro era baixinho, tinha muro, mas era bem baixinho, não era muro grande não. E aí quando ela falou: pô, tem alguém aqui na casa. E aí ele correu, né? Ele era metido a lutador de Kung Fu, né? Ele usava o Chaco, né, e tal, gostava, era fã de Bruce Lee e tal. Foi até com ele que eu aprendi a ficar fã do Bruce Lee também. Aí ele foi para ver se passava aqui, e não veio ninguém, ele entrou, andou pelo quintal todo e falou: olha, não tem ninguém aqui não e tal. A minha irmã disse que o cara tinha um aspecto muito, muito bizarro assim, né? Um aspecto muito, muito esquisito. Aí tá. Aí eles foram com a minha mãe, né? Minha mãe estava lá fazendo, né, aquela investigação toda para ver se achava alguém, né? Lá. Aí acharam uma casinha, tá? Tipo uma casinha pequena de guardar ferramenta, né? Aí bem velha, e aí tinha um cadeado velho lá, eles pô, arrombaram o cadeado e abriram. Aí tinha umas coisas sinistras lá também. Tinha um tridente. É até engraçado falar, né, cara? Mas tava lá na casa, tinha um tridente, aí tinha uns instrumentos lá esquisitos e tal, aí tinha o crânio de um veado, né? E tinha um veado, um filhote, um filhotinho de veado empalhado, né? Aí a minha mãe achou aquele troço bonitinho e levou pra dentro de casa, né? Aquele viadinho empalhado, né? Só a cabeça dele assim, né? Aí era esquisito aquele, eu não gostava daquele troço. Toda vez que eu passava, ela colocou na parede assim, se eu não me engano, era numa parede que dava acesso para a cozinha. Eu não gostava daquele bicho, que os olhos dele eram bem. Como é que fala?
como se tivesse vivo, né? Eram brilhantes assim, como se tivesse fosse lubrificado, igual o nosso, né? Que é lubrificado. E exatamente quando a gente pisca, justamente para lubrificar o olho. E a sensação que eu tinha é que a gente andava e aquele bicho ficava olhando assim, tipo acompanhando, sabe? A gente, tipo, tu andava olhando para ele e como se ele não tirasse o olho de ti, cara. Era um troço esquisito, viu? Eu não gostava daquele bicho não. Aí minha mãe, aí todo mundo começou a se incomodar com aquele bicho ali, e ela resolveu guardar na mala para trazer pro Brasil, e toda vez que ela abria a mala para guardar alguma coisa ou tirar alguma coisa, eu olhava ó, o viadinho lá com aquele olho para ela, ela quer saber, botou de volta lá na casinha e eu nem sei, cara, se esse bicho veio pro Brasil, se não veio, mas ele era um bicho muito esquisito, né? Aí a minha irmã me lembrou de um detalhe também que ela falou, Sidney, tu já observou que a grande maioria dos filmes de terror ou tem mosca, ou tem barata, ou tem uns insetos assim meio... Sim, eu reparei, ela disse que uma vez teve quase que uma invasão de lesmas, disse que as lesmas eram gigantes, né? Aqueles caracóis, aquelas... tipo assim, um monte assim na porta da casa assim e tal. Enfim, cara, coisas que aconteceram naquela casa lá. E amanhã eu volto. Eu estou esperando mais relatos. Ela disse, a minha irmã Ediana disse que ia me lembrar de umas coisas. A Alice e a Edna também. Então eu quero ver se eu mato essa sequência amanhã. Tá bom? Beleza, pessoal? Forte abraço. Não tenho medo, não. Mas aconteceu. Forte abraço. Estamos juntos. Os!